a aprovação, pode chamar de Weller. Chamei de... Miorim, tô falando Miorim algumas vezes aqui. Pode chamar de Weller ou de Weller, faz parte. Miorim. Por quê? Tem algum Miorini que você não gosta? Que quando eu falo Miorini, ele fica bravo. Não, tranquilo. Miorim. Até o final aí eu falo certo. No ano de 2019, foi aprovado a reforma da Previdência no Brasil. E isso prejudicou milhares de trabalhadores que daqui para frente sequer vão ter o direito de poder gozar de uma aposentadoria no fim da vida. Você é a favor da gente lutar pela revogação da reforma da Previdência para que a gente possa melhorar a economia do nosso país, tendo as pessoas aposentadas? E é isso. Se você é a favor ou contra e se você concorda com a luta pela sua revogação. Eu prefiro usar sempre meu tempo de forma mais aberta possível. Então eu queria te perguntar aqui, ó, no 7291, R$7.291. O que acontece nesses R$7.291, quando a gente tiver esses R$7.291 colocados para funcionar? O que vai acontecer com as empresas? Isso vai ser apenas das grandes empresas? Mas a gente sabe que se a gente fizer isso, o que vai acontecer, eu já repeti, é a pulverização das grandes empresas em médias e pequenas empresas, sobre grupos ou sobre uma atuação em que uma delas vai ter o lucro nominal ou o lucro real muito maior. Nós, quando aplicarmos uma medida de R$7.291, isso vai ser aplicado às pequenas e médias empresas, micro, pequenas e médias empresas. É isso que significa impor um salário mínimo nesse ponto de vista. Você está disposto ao efeito econômico que isso vai ter? Ou você acha que você tem alguma forma mágica que você poderia aplicar para que esses 7.291 só afetassem as grandes empresas? Porque eu acho que existe uma magia muito significativa por parte dos socialistas. Eles acreditam veementemente que eles podem controlar aonde vão os efeitos na economia. Mas a gente sabe que, na verdade, esses efeitos são universais. Você sentiu os efeitos da reforma trabalhista. Você sentiu os efeitos do aumento do salário mínimo. Na prática, o que a gente vê, as pequenas e médias empresas, micro, pequenas e médias empresas, sentem os efeitos das medidas totais da mesma forma que as grandes. Elas são aplicadas universalmente e não tem como ser diferente. Senão o que você teria seria uma situação fática, diferente da situação jurídica, e apenas isso. Você ainda teria o top 1% das empresas que ganhariam o maior número de dinheiro e teria uma planta menor. Mas teria uma planta menor, mas uma operação do mesmo tamanho daquilo que tem hoje, talvez até maior. Então, há um problema quando você diz, eu só vou afetar uma parte. Porque na prática nunca foi assim. Não há nenhuma medida que tenha sido tomada de caráter universal na economia que tenha afetado apenas as grandes empresas. Nós nunca conseguimos prejudicar as grandes empresas. As grandes empresas sempre têm setores dedicados a escapar dessas medidas. Sabe quem toma o efeito dessas medidas? São os pequenos empresários. São os médios empresários que não têm essa tecnologia. E agora sobre a questão da exploração ser roubo, você falou da GM, você falou que não tem a possibilidade de você conseguir comprar esses recursos. E aí, cara, eu não gosto de fazer esse debate, mas eu até que sou bom nessa porra, eu esqueço que eu sou bom nessa porra. Vamos debater, vamos começar pelo Taylorismo. O Taylorismo, ele descobre que num maquinário qualquer, a gente tiver uma esteira de fábrica qualquer, é mais eficiente que nós façamos duas coisas com essa esteira. Primeiro, que nós especializemos quais são as medidas que vão ser tomadas em cada pedaço da esteira e nós diminuamos o número de horas de trabalho naquela empresa. Se nós especializarmos e diminuirmos, se nós dermos 1 hora de almoço, é mais eficiente do que se nós não dermos. A administração geral do Taylor, ele diz, a nossa produtividade, ela aumenta sem estar numa cadeia causal direta com o número de horas trabalhadas. O Fordismo, ele tem um mote, não sei se você sabe. Qual que é o mote do Fordismo? Cada trabalhador da Ford deve comprar um Ford. Ou seja, é necessário que o salário seja autossuficiente para que cada um compre um Ford. E quais foram as especificidades que foram adquiridas do ponto de vista do Fordismo? Nós demos a eles algumas características fundamentais. Uma cultura organizacional, ou seja, a noção de pertencer a uma determinada empresa, a noção de treinar determinados trabalhadores, ou seja, é importante que esses indivíduos sejam qualificados, independente deles saírem para outras empresas e poderem auxiliar outras empresas. Por quê? Porque a concorrência em todos os setores é mais benéfica do que o contrário. E há a noção de que certos direitos trabalhistas são necessários para o trabalhador porque aumenta a produtividade geral. Então nós descobrimos o quê? Um instituto que é inédito da Ford. Caso esse que você não deve conhecer. As férias.
Inédito, sabia? A Ford ofereceu as férias por quê? Porque é muito mais eficiente o indivíduo que tira férias não tira. Então todos os gerentes centrais da Ford começaram a tirar férias. É um estudo de caso muito interessante. Um outro estudo de caso muito interessante é o próprio toyotismo, né? O Just in Time. O Just in Time descobriu o seguinte: nós precisamos dedicar mais tempo à estrutura externa à empresa, à capacidade da empresa, por qualquer motivo, decidir qual poderia vir a ser o consumo que vai ser adotado, do que é o consumo, do que é a produção propriamente dita. Então o Just in Time diz: você deve ser capaz de comprar o produto e esse produto chegar na sua casa em 3 horas. Qual que era a ideia? A ideia não era apenas enriquecer a todos com a possibilidade do consumo, mas que os indivíduos se encontrassem representados naquilo que aqueles produtos pudessem indicar e que eles tivessem uma preferência por aquele processo produtivo. Cada uma das partes da cadeia está sempre trabalhando para que, no momento em que eu desejar o produto ali está. O que isso significa? A quantidade de produção total aumenta significativamente, a quantidade de pessoas envolvidas no processo aumenta significativamente. Peço um minuto a mais, eu vou terminar que eu vou chegar na 4ª Revolução Industrial. Nós temos um desenvolvimento significativo do toyotismo, e o toyotismo nos dá uma abertura muito expressiva para um tipo de coligação do trabalho, que é a estrutura horizontalizada do trabalho. Então a gente passa a ter uma gestão com múltiplos setores, a gente passa a ter o segmento de marketing, o segmento o segmento financeiro, o segmento produtivo, e esses setores passam a ter responsabilidades com a empresa, que são microempresas ali dentro, e que têm regras gerenciais completamente diferentes entre si. E o último setor, o setor em que há o crescimento expressivo dos serviços, é o da 4ª Revolução Industrial, em que nós temos uma economia que ela é baseada em um princípio, e esse princípio é extremamente distante da noção da exploração. Qual que é o princípio? Cada trabalhador é um participante de uma economia que me interessa. Então vem um conceito chamado stakeholder. O stakeholder diz: o meu lucro total da minha empresa aumenta se o número de indivíduos que está ao meu favor é maior do que o que não está. É assim que as empresas capitalistas se aproximam do Estado. Por quê? Porque as entidades sindicais do próprio Estado e os trabalhadores da sua própria empresa precisam estar satisfeitos para que o seu lucro total e a produtividade total aumente. Então, beleza, eu não consigo ver como exploração é roubo consegue coadunar com esse avanço histórico. Eu não vejo onde se encaixa. Não, vamos lá, Miorina. A pergunta que eu te fiz é se você é a favor ou contra a reforma da Previdência. Isso. Foi essa a pergunta que eu fiz. Depois você pega e responde. Porque você teorizou. Não, mas eu só isso resumido. Na próxima, eu tô dizendo. Então ele dedicou o tempo dele pra falar do toyotismo. Não, porque a exploração é roubo. Pra gente... Sim, é que essa foi a pergunta anterior. A pergunta que eu fiz é: você é a favor da luta pela revogação da reforma da Previdência para que as pessoas possam se aposentar? Porque o debate aqui é como melhorar a economia do país. Não comecei, não. Você teorizou falando, enfim. Eu comecei acho que quando a gente debate... Você foge das perguntas, você tá fugindo das perguntas. Você tá fugindo das perguntas, exatamente. Não, porque quando a gente debate como melhorar a economia do país, aqui é uma questão prática. Você teorizou, acho que você fez aí o debate mais teórico junto com o Gustavo Machado, achei que isso daí já estava superado. O tema do programa é como melhorar a economia do país. Aí você falou aí do toyotismo, deu uma teorizada. Eu acho que a gente tem que baixar a terra. A discussão é reforma da Previdência. Foi um grande ataque estrutural à classe trabalhadora. E qual era o discurso do governo para aprovar a reforma da Previdência? O mesmo utilizado para aprovar a reforma trabalhista no ano de 2017 com Temer, 19 reforma da Previdência com Bolsonaro. De que ia gerar mais empregos. Gerou mais empregos? Não. E a reforma da Previdência é um duro golpe na classe trabalhadora brasileira. Hoje, o homem, para se aposentar e ter a média geral dos seus salários, precisa ter 65 anos de idade e tem que ter 40 anos de contribuição ininterrupto. No caso, mulheres, tem que ter 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Em um país que você não tem estabilidade no emprego nenhuma, como que o trabalhador vai ter 40 anos de contribuição? Mas não é só isso.
Como que um servente de pedreiro numa construtora vai trabalhar 40 anos carregando lata de concreto nas costas? É sacanagem. Como que o trabalhador metalúrgico vai ficar 40 anos dentro de uma fábrica na boca do forno trabalhando? O cara vai trabalhar até morrer e não vai se aposentar. Enquanto isso, os militares têm privilégio. Enquanto isso, os políticos têm privilégio. Então é isso que eu quero saber de você, Miorim. Você é a favor ou você é contra? Nós, do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, seguimos na luta pela revogação de todas as reformas neoliberais que retiraram o direito dos trabalhadores. As outras centrais sindicais, quando o governo era Bolsonaro, tinham uma unidade de ação. Agora não, são todas apoiadoras do governo Lula. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, ele tem independência total diante dos patrões e diante dos governos. E nós achamos que sim, seguir a luta pela revogação dessas reformas é a pauta da classe trabalhadora. É uma sacanagem querer que o trabalhador fique 40 anos trabalhando e contribuindo. No país que você não tem estabilidade no emprego nenhuma, isso significa que uma boa parte da população não vai ter o direito à aposentadoria. Isso é uma tremenda de uma sacanagem. Então, essa que é a pergunta. Você é a favor da gente lutar para revogar a reforma da Previdência ou não? Eu confesso que agora eu vou começar a tratar os socialistas que estão aí como uma quinta série. Como que você faz na quinta série? Você diz, eu estou dando agora a resposta para a pergunta X. Eu vou explicar o que eu fiz antes, tá? Eu teorizei acerca dos avanços que foram obtidos por cada uma das grandes empresas e do grande desenvolvimento técnico que nós tivemos, porque eu queria demonstrar uma coisa. Eu queria demonstrar que não foram apenas os sindicatos e os grupos de pressão que tiveram um papel em como nós passamos a ter certos direitos trabalhistas. Na verdade, o que veio muito antes foi um esforço gerencial para provar que certos esforços trabalhistas criam um aumento de produtividade. Então as empresas implementaram boa parte dessas medidas muito antes dessa própria estrutura. Então há aqui uma resposta, né? Ele falou, exploração é roubo. Bem, parece ser o caso que, na verdade, não explorar as pessoas em uma série de ocasiões seja o melhor. Quanto à questão da reforma da Previdência. A reforma da Previdência, a gente sabe aí, a Previdência por si só é uma pirâmide. Ela não tem como se sustentar. E a razão para isso é que ela só poderia se sustentar se a base demográfica aumentasse. Como nós não temos isso, o que você está afirmando é que você quer que o lucro total das empresas diminua para que elas paguem a previdência específica de todas as pessoas. Você acredita, do ponto de vista do Estado, que o Estado não poderia fazer isso porque, evidentemente, ele não vai conseguir tirar o recurso que não das próprias pessoas. Mas você acredita que isso seria possível tirando o lucro dos trabalhadores. Então, como eu estou respondendo isso, quinta série? Vamos lá. Resposta. 2 pontos. O lucro dessas empresas já está sendo direcionado a outras medidas. Isso faz parte hoje do seu dia a dia. É parte do seu poder de compra. Você vai estar deslocando o seu poder de compra para quem? Para o aposentado. Por quê? Porque boa parte do dinheiro que está alocado na mão dessas empresas não é lucro para o indivíduo que está recebendo. O capitalista, malvadão. Aquele dinheiro que ele está recebendo, ele não vai poder amortizar de uma forma direta. O que vai acontecer? Na verdade, ele foi de ir para um banco, foi de ir para o patrimônio pessoal, e ele está indo para onde? Para a mão desses indivíduos. Só que ao invés de ir para novas empresas, ele vai para uma pessoa que tem a tendência de poupar e a tendência de ser mais conservador em relação ao consumo. Ou seja, nós temos um efeito econômico expressivo das novas gerações. As novas gerações hoje sentem o efeito de terem tido que sustentar uma classe gigantesca de pessoas que, de uma forma ou de outra, está se aposentando hoje. Elas tiveram uma condição de vida muito pior que os seus parentes que não tiveram que fazer isso. Essa é a situação. Você está tirando dos mais jovens para dar para os mais velhos. Isso é um moralmente certo a se fazer? Não sei. Talvez esses indivíduos que sejam mais novos, eles sejam efetivamente aqueles que têm a maior capacidade de cuidar de suas famílias. Mas você, no seu afã controlador e absolutista, com certeza acredita que você sabe quanto dinheiro tinha que estar com os mais novos e quanto dinheiro tinha que estar com os mais velhos. É uma coisa absolutamente tranquila. Você pode aí fazer suas contas da forma que você quiser. E eu vou fazer minha pergunta, quinta série. Quinta série, meus queridos. A gente já perguntou várias vezes para o Weller. Ele ainda não me respondeu. Como ele vai fazer com que essas medidas
que ele diz serem medidas que apenas afetarão as grandes empresas, não afetarem as pequenas empresas. Por quê? Porque todas as medidas que nós tivemos até aqui afetaram as pequenas empresas. As pequenas empresas foram afetadas em todas as situações que nós tivemos o aumento do salário mínimo, foram afetadas em todas as situações que nós tivemos a redução da escala, foram aumentadas em todas as situações que nós tivemos a redução da jornada de trabalho. Onde há as reformas trabalhistas, boa parte dessas estruturas fundamentais auxiliaram as pequenas empresas. Então parece que você quer agir como se a economia não fosse pulverizar essa estrutura. Só que você ainda me mostrou como. Marxista, eu repito, é muito bom dessa porra, é materialidade. Mas marxista, eu tô entendendo isso com uma clareza agora. Nunca pergunte a um marxista sobre coisas, lugares e formas. Eles querem fazer a abordagem histórica, mas eles esquecem que nos dias de hoje não dá pra você construir uma metanarrativa. Você tem que ligar pra alguém. Se algo é verdade, você tem alguém. Ou um e-mail que a gente poderia enviar agora e ter uma resposta sobre um resultado específico e direto. É sempre naquela generalidade que permite, o investimento vai ser feito dessa forma. O investimento vai ser feito dessa forma estratégica. Estratégica quer dizer o quê? Sei lá, não tem esse rol de empresas. Eu só uso a palavra estratégica porque ela camufla muito bem a minha ignorância geral. Não é isso? E aí eu queria entender como você vai fazer para usar essa estrutura sem afetar as pequenas empresas. Não, vamos lá. Primeiro, eu sou marxista, sim. E como eu sou operário metalúrgico, eu não fico teorizando muito, né? Eu vou direto para a prática, para a gente discutir a realidade concreta da vida do trabalhador, né? Vamos lá. Em relação à reforma da Previdência, então você é a favor da reforma. Então, tá bem claro aqui. Não, eu não falei que por isso eu sou a favor. Depois você fala, do jeito que você falou. Eu disse se você é a favor de lutar pra gente revogar a reforma. Depois, se você quiser falar da forma como você falou, eu entendi que você estava defendendo. Porque eu reafirmo aqui, esta reforma foi cruel para a classe trabalhadora. Principalmente para quem começou a trabalhar mais cedo como eu. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, como servente de pedreiro. Depois eu fui trabalhar com 16 anos de idade no McDonald's, no comércio, e com 18 anos eu fui para a fábrica. Eu ia me aposentar com 51 anos de idade. Agora eu vou ter que trabalhar até os 65, 14 anos a mais. É sacanagem, porque o político tem privilégio, porque o militar tem privilégio. E por que nós, trabalhadores que colocamos a mão na massa para gerar a riqueza do Brasil e do mundo, a gente sempre é aqueles que perdem os seus direitos? Mas vamos lá, para responder a sua pergunta. Mais uma vez, ô Miorim,